operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Em primeiro lugar, quero começar esse vídeo agradecendo a você que tem comentado, compartilhado os vídeos e, acima de tudo, gostado do conteúdo. Isso que é fundamental para o nosso fortalecimento das nossas plataformas. Você que ainda não conhece, vai lá no YouTube, para você não custa nada. Se inscreve no canal, aperta os sinos para receber as nossas notificações e também, se você puder dar uma ideia do que nós podemos abordar para fazer outras lives, compartilhar, se quiser que faça algum tipo de entrevista para tornar o canal mais dinâmico, também é válido. A participação popular, ela existe de todas as formas. Com a aproximação causada pelo entretenimento, melhor ainda. Mas em primeiro lugar, no dia de hoje vamos ao que interessa. Boa tarde a todos. Eu pergunto para vocês: democracia seletiva é válido? Principalmente para quem diz que durante 4 anos que estão se passando agora, viveu uma ditadura e um silêncio, ou até mesmo discurso de ódio. Eu acho engraçado. É muito fácil você sutilmente querer calar o conservadorismo liberal, que não tinha respaldo e nem representatividade, apenas votava inclusive na estrutura que era empurrada pelo atual vice-presidente eleito, porque o PSDB, que é o partido de origem de Geraldo Alckmin, onde ele saiu do PSDB, mas o PSDB não saiu dele. Inclusive acredito até que ele volte para lá, depois dessa situação aí do partido ter feito governadores importantes, como no Rio Grande do Sul, como também no estado do Mato Grosso do Sul. Muito possivelmente é tendencioso que o governador reeleito, o senhor Eduardo Leite, venha a ser o próximo presidente nacional do PSDB, que sofreu aí os desgastes que nós podemos ver, e tendo perdido inclusive São Paulo, aonde ainda governa há 28 anos, e graças a Deus dessa vez o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, irá administrar o estado de São Paulo nos próximos 4 anos e com certeza fará um governo referência para estruturar o estado economicamente em termos de industrialização. E esperamos também que os demais governadores possam ter a responsabilidade fiscal de não quebrarem o estado e não causarem uma política de responsabilidade que sejam destrutivas ao orçamento público anual e não comprometa descompassadamente. Uma austeridade fiscal, uma política de planejamento estratégico é sempre fundamental para que se faça jus aos nossos entes federados, que contribuem de forma significativa para a elevação do IDH brasileiro. E mais que isso, está alinhado com o governo federal, que também atrai recursos de investimentos em âmbitos que interligam os estados brasileiros, principalmente pela malha rodoviária, que foram obras de infraestrutura retomadas nesse governo de Jair Bolsonaro, com o Tarcísio de ministro, e que não foi divulgada pela grande mídia, Chega a ser impressionante. Um governo que tem um plano de rumo e nacional de desenvolvimento que não é divulgado pela mídia, justamente pela falta de interesse por parte dos grandes meios de comunicação, que não tinham qualquer tipo de interesse no governo atual e fez de tudo para derrubá-lo
utilizando todas as linhas auxiliares para dar a vitória a um descondenado que apenas se beneficiou da ineficiência ou do corrompimento da administração da justiça brasileira para disputar um pleito eleitoral e voltar, como bem disse o próprio Geraldo Alckmin, à cena do crime, né? Isso chega a ser bem cômico, se não fosse trágico, essa grande coalizão que eles chamam de pragmatismo político. Mas a democracia, ela está muito seletiva. Ainda mais que o senhor Alexandre de Moraes, ele disse que a esquerda progressista, né, propriamente dito, tem sido mais cativante, isso dizendo em outras palavras, alegando que a internet deu voz aos imbecis. Imbecis esse que ele alega aquelas pessoas que estavam caladas por não terem um respaldo político para poder expressar aquilo que de fato pensava desde os primórdios da história do Brasil, que se reinventou em 2018 e que continua tomando conta do cenário brasileiro, onde a esquerda diz que é separação de família. Em primeiro lugar, quem defende os valores invertidos na proporção do que se refere à estrutura familiar, nós sabemos de quem se trata. O começo da conversa está nesse contexto. Em segundo lugar, eles é que gostam da separação. À medida em que eles falam que existe discurso de ódio no país, é pelo simples fato deles sofrerem um embate e um confronto nunca antes visto, onde eles achavam que a vida toda iriam se perpetuar no poder sem qualquer tipo de oposição que viesse a jubilar os conceitos os quais eles digam que é o correto para o país tomar um rumo. E muitas vezes a população estava se contentando pelo simples fato de dizer que o pobre teve acesso a uma mesa digna, né? Mas ainda assim se mostra que o país retrocedeu ao longo desses anos, onde todo esse período de poder mostra que se muito pouco realizou, obras ficaram inacabadas e a economia cresceu menos do que a média dos países subdesenvolvidos que tiveram maiores proporções durante todo o século XXI. Logo, eles simplesmente querem somente deturpar a nação e aproveitar o momento da alta que existe no valor das estatais e criar quedas com o intuito de dizer que toda a política do governo Bolsonaro era eleitoreira, sendo que eleitoreiro era eles que faziam, onde perto da eleição você tinha a impressão de que a economia ia bem, mas posterior à eleição pagava-se contas caríssimas com medidas econômicas de aumento da carga tributária e juros nas alturas. Isso o reflexo de que eles sabiam a irresponsabilidade que estavam cometendo. A diferença é que nós tínhamos uma proporção de crescimento no resto do mundo que ajudava o Brasil a exportar commodities. Inclusive, isso causou o boom do petróleo. Sabemos que grandes terceirizadas vieram para o Brasil, mas na verdade esse crescimento econômico estava apenas ajudando a cobrir esse rombo. Por isso que eles conseguiam durante muito tempo empurrar com a barriga a realidade do Brasil.
mas pelos bastidores rolava-se uma tal engrenagem de compra ininterrupta de grandes apoios. Apoios esses onde eles criticam o atual governo, que é por parte do Centrão, que é a maioria na Câmara dos Deputados e em boa parte do Senado Federal, onde existe uma diferença muito grande. Parlamentares do Centrão, acostumados com grandes mordomias, principalmente nas orientações de bancada, para discutir medidas provisórias, como foi o caso da emenda da reeleição, do mensalão de 2005, muitos parlamentares, como eu disse em outras ocasiões, em 2022, ou um pouco antes disso, pensaram da seguinte maneira: bom, Bolsonaro não me interessa, afinal ele é casca grossa e não vai me liberar propina, mas me vejo obrigado a me unir a ele pelo fato de que, se eu não conseguir ao menos emendas parlamentares para ajudar minha comunidade e os prefeitos com quem eu tenho ligação, eu não consigo nem resgatar a minha cadeira parlamentar. E o reflexo disso está se constituindo a partir de agora. Tanto que o orçamento secreto, que de secreto não tem nada, entendeu? É bom que se diga isso. A única coisa que tem de secreto ali são só os nomes dos deputados que pegam desses proventos de emenda parlamentar, agora virou emenda de relator. Pasmem! E o que eu vi até uma semana antes da eleição foram as pessoas falarem: os 100 anos de sigilo serão desvendados no governo do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. Primeiro, eu quero saber quem são eles para desvendar sigilo de alguém. Começa por aí. Eles, por um acaso, têm algum tipo de moral, visto que eles gostam de criar maquiagens, inclusive contra a economia brasileira no contexto geral? Vocês acham mesmo que eles são pessoas dignas de estarem fiscalizando ou cobrando qualquer tipo de obscuridade? Aí eu pergunto a vocês: por que grandes repartições que são estratégicas deram lucro? Que é o caso da própria Petrobras, que vinha sofrendo uma chacina, uma empresa totalmente desacreditada, hoje lucra em torno de 300% acima da média que é esperada pelo mercado. Os próprios Correios, que inclusive foi vítima da CPI delatada por Roberto Jefferson em 2005, por que as contas fecham no azul? Por que a todo momento o Brasil atrai investidores e você tem uma estabilidade cambial sem o governo jogar reservas no mercado? Por que se pagou 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em juros da dívida interna? Isso vocês não falam, correto? Então, os números positivos escondidos pela grande mídia é o que eles deixam a todo momento de expressar, querendo sempre colocar a maquiagem da esquerda como uma forma de resgatar a democracia. Olha que maravilha! Eu quero saber que democracia. E mais que isso, o ex-presidiário, a todo momento, ele decai em contradições quando ele fala que ele pegou um Brasil quebrado em 2002. Ele pegou o Brasil quebrado de quem mesmo? Do seu atual apoiador, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sua falsa oposição de 30 anos do Teatro das Tesouras, mas que lhe apoiou em 89 no segundo turno contra Collor? Ou por muitas vezes até mesmo no estado de São Paulo, o falecido Mário Covas teve o apoio do PT no segundo turno de 98 e devolvido pelo próprio em 2000 para derrotar Paulo Maluf? Rapaz, chega a ser cômico se não fosse trágico. As velhas amizades entre o PT e o PSDB, desde o período das diretas já. Afinal, foram eles que tomaram as instituições de ensino para modernizarem da forma que eles desejavam e universalizando, como diz o ex-ministro falecido Paulo Renato Costa Souza, o ensino fundamental, retirando
algumas disciplinas da grade curricular e criar o método Paulo Freire, o método dos valores invertidos, o método onde muitas das vezes fazem dos profissionais apenas meros doutrinadores, fazendo alunos, adolescentes acreditarem que através do socialismo, segundo Che Guevara, segundo o marxismo, é a solução para o desenvolvimento real de uma nação, mas sempre reclamam que os professores são desvalorizados. O professor tem que ser melhor remunerado? Com certeza. O nosso presidente deu o piso de 33% de aumento, mas os professores, eles têm que estar em sala de aula sem expressar a sua real opinião, mas acima de tudo dizer claramente que em 1964 o povo foi às ruas pedir para que os militares chegassem ao poder, levando em consideração que tínhamos grandes ameaças da Guerra Fria, onde nós tínhamos uma potência socialista que tomava o leste europeu, que hoje colhe os frutos do subdesenvolvimento por essa política estatizante. E nós sabemos que quanto maior o Estado, maior a despesa e menos capacidade para se poder dar atenção ao que é fundamental para os nossos cidadãos saírem dos problemas da extrema miséria e do combate à fome. Nós sabemos muito disso. Afinal, até a década de 60, nós tivemos uma população rural maior que provocou um grande êxodo rural com o crescimento triplicado das favelizações. E quem foi que construiu Brasília, que gastou todas as reservas internacionais do Brasil, construindo um modelo gigantesco de um plano piloto, Oscar Niemeyer, a débito de quem mesmo? Do Partido Comunista Brasileiro. Chega a ser engraçado como há muito tempo já havia uma ameaça no Brasil e os militares demoraram um período de tempo para tomarem o poder mediante a todas as ameaças que podemos dizer claramente que já vinha desde 1937. Em 64, os militares tomaram o poder. E a partir dali, nós tivemos uma reestruturação do Estado brasileiro e políticas de desenvolvimento econômico que fizeram o Brasil chegar a 14% de crescimento anual. Isso é que é de fato fundamental ser lembrado a todo momento. E por outro lado, podemos dizer também que durante os governos civis nós sofremos os maiores retrocessos da história da República Brasileira. Sofremos as consequências, onde os frutos nós colhemos do desemprego, da desindustrialização e de uma economia fechada, com o Estado cada vez maior e o monopólio concentrado na mão de poucos, com queda na qualidade, demanda muito maior e, acima de tudo, estimulando uma sobrevalorização injusta. Então, antes de reclamar que é culpa do governo da inflação ou de qualquer ato que possam prejudicar a economia, analise os fatos e analise também que não foi o governo Bolsonaro que mandou você ficar em casa, que a economia a gente via depois. O governo Bolsonaro não mandou você parar a economia achando que é possível colocá-la em segundo plano somente para salvar vidas. Afinal, o mundo todo sofreu com esse problema e hoje nós temos uma grande crise global, onde o Brasil supera inúmeras expectativas e, acima de tudo, ainda é atrativo para os investidores, o que não será a partir do ano que vem, em vista em que esse governo eventual tanto deseja trabalhar em prol da desgraça e em prol do subdesenvolvimento. Esse Brasil nós não queremos. Queremos o Brasil do futuro, o Brasil do desenvolvimento, o Brasil do crescimento, o Brasil da austeridade e, acima de tudo, do desenvolvimento econômico e social.
Por essa razão, do Brasil não vamos desistir. E é por essa razão, vamos dizer todos juntos: Lula não nos representa. Um abraço a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Fiquem com Deus.